Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, @oficina161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, você que está aí ligado, ligada no nosso podcast Aspirinials. Hoje é o último programa desta temporada e te fazemos um convite para ficar conferindo este programa de hoje, que está muito bacana. Vamos falar sobre podcast. Lembrando que no final do programa temos uma novidade para todos vocês, então nos acompanhem até o final, por favor. É isso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bem-vindos. O podcast é uma das mídias que tem mais crescido nos últimos anos. E um levantamento feito pela plataforma Deezer mostra isso em números. Para celebrar o dia do podcast, acredite em vocês, o podcast tem dia no Brasil e ele é dia 21 de outubro. A empresa revelou uma pesquisa indicando que os programas de áudio sob demanda cresceram 67% no país durante o ano passado. O estudo foi feito com dados de serviços de streaming como Spotify, Apple iTunes e Google Podcasts. A própria Deezer, que distribui programas em áudio, também usou seus dados no levantamento e viu o consumo da mídia crescer 177% em sua plataforma durante o último ano. A pesquisa aponta que, no geral, a adesão aos podcasts, acreditem vocês, tem sido maior aqui no Brasil do que em certos países no exterior. Na França e na Alemanha, por exemplo, o formato teve um crescimento expressivo de 50% em um ano, mas ainda ficaram atrás do índice registrado no Brasil. Além de mostrar o crescimento da mídia no país, o estudo revelou que os brasileiros são bastante engajados com o formato. Dentre os ouvintes no Brasil, 25% tende a consumir mais de 1 hora de programas em áudio por dia. Graças ao poder dos podcasts de manter a atenção do público por uma grande quantidade de tempo, a mídia tem ganhado cada vez mais a atenção de empresas de publicidade que investem em novas formas de anunciar dentro do serviço. Meninas, meu nome é Fernanda Ribeiro e eu amo fazer o podcast Aspirinials e também ouço alguns podcasts. E vocês? Bom, eu sou Daniela Zupo. Sou jornalista, pisciana, com ascendente, aquelas assim que se repetem, né? Com ascendente em Áries só e pra Lua em Escorpião. Só para ficar claro, eu sou pisciana, com ascendente em Áries e Lua em Escorpião. Portanto, sou mais água do que fogo, mas o fogo tá aqui, viu, galera? Não duvidem. De vez em quando ele acende. E eu sou uma ouvinte de podcast? Sou a típica ouvinte de podcasts? Não. Por quê? Porque não sou daquelas que sempre escutam os mesmos podcasts. Então, eu tenho os meus preferidos, tem aqueles que eu escuto mais que outros, mas eu acho que a típica ouvinte do podcast que é aquela pessoa que, acompanha sempre os mesmos. Eu sou a Cris Guerra e eu me tornei uma ouvinte de podcast. Eu tenho um podcast que eu ouço todos os dias. E é muito engraçado, porque eu passei a ouvir menos música. Realmente, eu acho que se informar através de podcast é muito bom. E acho que o podcast tem tudo a ver com esse formato de vida que a gente tem hoje, que é tão difícil você ter acesso a tanta coisa. Quer dizer, você tem acesso a coisa demais e quase enlouquece. Então é preferível você escolher alguém que fique falando no seu ouvido enquanto você lava a louça. Eu faço podcast, eu ouço podcast enquanto eu faço tudo. Só não ouço no banho porque acho confuso. Aí vem eu misturo. Mesmo com aquela caixinha não funciona tão bem. Mas eu ouço podcast o tempo todo. Sou muito apaixonada pela mídia. Sou eu agora, gente? Sim!
fiquei em dúvida aqui com a ordem alfabética. Não foi alfabética, não. Foi não? Então tá. Foi não. É D, C, N. Eu sou Natália, N de Natália. E estou num relacionamento íntimo, pessoal e intransferível com o Café da Manhã da Folha de São Paulo. Quando eu não ouço, eu penso que meu dia, enfim, tá faltando alguma coisa, eu me sinto menos informada de verdade, até porque eles tratam de assuntos que, às vezes, quando o jornal chega, eu não tô a fim de ler. Então, eles me ajudam a ler a parte pior do jornal para mim, que é política e economia. A parte menos, né, a parte árida, digamos assim. E eu ganhei um chuveiro que tem uma caixa de som, então é maravilhoso, porque eu ouço no banho, né? Um chuveiro Mara. Que chuveiro? Tem chuveiro, não vou fazer merchan, não. Não, faz não. Depois eu conto. Que é maravilhoso, porque é uma caixinha que fica acoplada lá, e se você, depois do banho, quiser tirar e andar com ela pela casa, beleza. Então, eu acho tudo de bom. Então, eu atualizo a minha manhã, eu já começo a minha manhã com o café da manhã. E quando eu quero ser feliz, depois eu falo qual o outro que eu ouço, né? Sabe o que me deixa mais surpreendida nessa história toda? A Priscas Eras, no verão de 64, eu trabalhava numa rádio aqui em Belo Horizonte, a rádio Oi FM, que foi uma rádio super inovadora no Brasil. Porque não tinha locutor, né? Não tinha esse formato de rádio do jeito que era. E aí, eles começaram... Foi a primeira vez que eu ouvi falar em podcast na minha vida. E eles começaram a querer que a gente gravasse podcast para os ouvintes. E a gente não entendia como é que funcionava, o que era. E a gente falava assim, gente, mas a gente tá em rádio. O que vocês querem mais que a gente grave no podcast? A gente não tinha essa compreensão. E isso, eu te falo, que deve ter acontecido há quase 15 anos atrás. E é muito louco pensar que há 15 anos já se falava dessa história de podcast e você só entender o boom do que foi aqui no Brasil 15 anos depois. Ele sobreviveu. Delay, né? E é uma mídia hoje que, se você for pensar, ela nem compete assim com rádio, né? Elas são complementares, na minha visão. São complementares. Então, assim, eu fico pensando, né? Hoje a gente está aqui discutindo, a gente tem um podcast, discutindo sobre podcast, indicando sobre podcast, mas é isso, há 15 anos eu fui, entre aspas, obrigada a fazer um podcast para rádio, sem ter a menor noção do que eu estava fazendo. Olha que loucura. Mas aqui, a minha relação... Eu tenho uma pessoa que sempre trabalhou comigo, cuja filha é pré-millennial. Não, ela é uma millennial, ela deve ter 19, 20 anos. E ela falava pra mim há uns 2 anos, Nath, você tem que fazer podcast. E eu não entendi onde que eu ouvia. Gente, foi muito difícil entender o que é, aonde ouvir, né? Hoje, eu tenho pessoas que chegam pra mim e falam, como que eu faço pra ouvir as Perennials? E eu entendo muito o que essas pessoas estão falando, porque eu, há 2 anos, quando a Beatriz, filha da Andréia Monteiro, que sempre trabalhou comigo e tal, e que sempre me colocou, me deu umas atualizadas, né, por ser jovem, quando ela falou disso, eu falava, mas peraí, onde que eu vou ouvir isso? Como que funciona? Tá, mas é no Spotify? Gente, foi tão difícil chegar até aqui, adquirir o vício da Folha de São Paulo, que pra mim é o podcast melhor do universo, mas foi difícil demais chegar até aqui. Não achei, assim, o caminho não é um caminho fácil. Eu preciso complementar que a primeira pessoa que falou de podcast pra mim chama-se Rodrigo James. Não lembro alguma coisa que a gente estava falando que o James falou disso, aí eu fui pesquisar o que era, né? Porque o James entende podcast há muito tempo. E eu não queria falar o nome no começo, porque eu achei que era só no final, mas eu preciso fazer meus elogios rasgados, porque sem dúvida o Café da Manhã da Folha é aquele programa que me viciou em podcast. E o que eu acho mais legal, gente, é o seguinte, na verdade, eu sempre fico falando assim, eu vou mostrar pra minha família. Eu vou lá colocar, gente, por favor, ouçam. Porque eu acho que não é uma coisa assim,
não é só notícia, né? Ali tem uma educação, tem um aprendizado. Você sempre aprende alguma coisa. Porque eles pegam um tema que está sendo muito central, aí eles trazem alguém que entende muito sobre aquele tema, então você vai ouvir em profundidade e com aquelas vozes maravilhosas do Rodrigo Vizeu e da Magé Flores, que até para falar do momento em que a gente está vivendo, eles conseguem deixar a gente tranquilos. Esse foi o Café da Manhã, o podcast mais importante do seu dia. Uma parceria entre Folha e Spotify. Eu sou Magé Flores. E eu, Rodrigo Vizeu. Porque se fosse o Cid Moreira, a gente já tinha se matado há muito tempo, né? O Cid é dramático, né? Outro dia, o Marcelo Adnet fez uma imitação do Cid Moreira, que foi um negócio maravilhoso. Não sei o que ele fez, mas que ele fez um Cid Moreira narrando uma coisa que aconteceu, alguém contando a coisa, mas só que com a voz do Cid Moreira. Uma das coisas melhores que eu já vi na minha vida, assim. Aí eu acho que se eu começasse meu dia escutando Cid Moreira dando notícias, eu acho que eu já tinha cortado os pulsos, gente. Então, eu preciso dizer uma coisa. Eu vou entrevistar a Cid, porque Cid lançou um podcast agora aos 90 Mas ele é uma lenda. Não, maravilhoso. Ele é o novo podcaster do Brasil. Mas é outra história, né? Ele fala uns salmos, parece que ele é bastante religioso e tal. E ele tem esse atributo mesmo da voz, mas eu acho que é com uma outra função, não é com a função de dar a notícia que o pessoal da Folha realmente faz como ninguém. E ele também, ele usa a roupa de Cid Moreira, não é, Nath? Não é verdade? Então, ele confessa num das entrevistas, ele dá uma entrevista ao Expressa Ilustrada, que é o segundo podcast preferido da minha vida, que também é do grupo, né? Eu acho que a Folha criou uma editoria de podcasts, né? E eles estão fazendo isso com uma competência, assim, que eu não vejo igual. Também não consigo também ouvir tantos outros para poder comparar, mas eu acho eles foda. E aí eles, então, fizeram um podcast especial no Expresso falando do Cid e fizeram uma entrevista com ele. E lá ele confessa que, de fato, um dia somente, ele apresentou o JN de Bermuda. Maravilhoso, né? Passe álcool em gel. E se tiver o privilégio de ficar em casa, fique. Há menos de um ano, ele também começou um canal no YouTube. Aquela voz que saía primeiro do rádio, depois da TV, agora sai de dentro do seu celular. Lá nesse canal, ele conta o próprio dia a dia, faz receita, fala das séries que gosta e declama poemas. Todas as cartas de amor são ridículas. Eu acho assim, tem uma coisa que a Fernanda falou que eu achei bacana, que quando eu comecei a fazer podcast, que na verdade eu também, eu estava pesquisando o universo do podcast antes de a gente começar esse podcast das Perennials, e era uma pesquisa recente, assim, interessante, porque realmente a Fernanda disse que não compete com o rádio, porque tem essa história do podcast ser considerado o novo rádio. E era a imagem que eu tinha, né? Quando eu comecei, assim, a fazer essa pesquisa, para a ideia, na época, de fazer um podcast, assim, de literatura, que eu tenho, né, meus discos, meus livros, e comecei a ouvir muitos podcasts de literatura, eu descobri que tinha um mundo de podcasts, né? E que a coisa tinha realmente uma linguagem muito parecida com a linguagem do rádio. Aí eu descobri que o podcast, na verdade, nada de novo tem. É um formato, como a Fernandinha disse, antigo, que não colou lá atrás, quando foi criado. Ele não colou, né? Ele pipocou aqui e ali, mas ficou ali meio que perdido. Talvez a gente não tivesse as plataformas, a tecnologia necessária para fazer dele o que ele é hoje, que é uma coisa que as pessoas escutam no celular, né? Enquanto estão fazendo ginástica, enquanto estão fazendo faxina, enquanto estão se deslocando. Então, eu acho que lá atrás, quando ele surgiu, ele ainda não tinha como ser um formato acessível, como ele é hoje, né? E aí, com o tempo, o que a gente vai percebendo é que realmente, assim, rádio tem semelhanças, podcast com rádio, mas o rádio é rádio, podcast é podcast. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu fui sacando até à medida que eu fui fazendo o podcast, né? O rádio tem acho que um imediatismo que é insuperável. É insuperável. Né? Sim. A notícia no rádio, ela é mais, né, assim, a pauta do rádio é quente, né, assim. Se bem que o Café da Manhã fala bem isso, mas só que ele consegue trazer para a contemporaneidade. Como uma análise, né? Ele vem com uma análise, ele vem depois, né?
E o rádio não, o rádio ali, na hora, agora, né? Como a internet mesmo, assim. Antes da internet, o rádio já fazia isso, né? E o podcast não, o podcast tem uma outra pegada, né? Ele tem essa coisa do áudio, do formato, que se assemelha ao formato do rádio, mas eu acho que ele tem outra estética, ele tem outra duração, ele tem outra temática. Então, eu acho que com o tempo ele está se colocando num outro lugar. Rádio é rádio, podcast é podcast. Como eu vejo hoje. Mas eu acho que tem uma observação interessante, que é você pensar assim, que o rádio é tão antigo e, querendo ou não, o podcast usa esses mesmos recursos, né? E aí eu lembro de quando eu entrei na publicidade, que o primeiro lugar que eu fui ver, assim, a primeira produção que eu fui ver foi uma produção de rádio no estúdio HP, que era um estúdio que fazia jingles, maravilhoso, né? maravilhoso. Muito legal. E eu cheguei lá, gente, eu vi aquele universo, aí o Chiquinho que trabalhava lá, as pessoas trabalhavam lá, ficaram meus amigos, era todo mundo bem-humorado. Eu falei, gente, que mundo encantado, né? E aí, na publicidade, quando você vai criar campanha, em geral, o rádio, para o redator, para quem cria, era uma mídia meio assim, ai, que saco, tem que fazer o spot de rádio. E eu tive a sorte de trabalhar com a Cristina Cortez, que é uma pessoa que me ajudou a pensar a rádio de um jeito diferente. Ela era diretora de arte, eu era redatora, que embora tenha esse nome para quem não está na área, né, são funções que se equivalem, assim, que trabalham juntas. E aí eu me apaixonei pelo rádio. Então, eu sou muito auditiva. E aí eu acho que as melhores coisas que eu já criei em publicidade são para rádio. E aí, quando a locução não ficava boa, ou quando a locução tinha que ser uma coisa mais de atriz, que às vezes a atriz não chegava, eu tinha inflexão, aí comecei a fazer locução também, então fazia todo o papel de escandalosa, eu já fiz. Depois eu até fiz, assim, para Dr. Laser, eu era contratada para fazer, na época, pós-publicidade e tal. E é muito legal, porque aí depois eu fui para a Band como colunista, não era mais publicidade. Eu tô pensando aqui o tanto que o rádio faz parte da minha vida há muitos anos, sem eu ter pensado nisso. Engraçado. Eu sou suspeita pra falar, porque assim, eu amo rádio. Eu também. Nossa, rádio. nem fala. Eu amo fazer, eu amo escutar rádio até hoje. Então, assim, acho que o podcast tem a sua... Claro, chegou pra chegar mesmo. Eu acho que tem essa história de ser análises mais profundas, com tempo maior, que você pode escutar por etapas, quando você quiser. Mas eu gosto muito do imediatismo do rádio, da comunicação, da forma como você se comunica para as pessoas, sabe? Assim, a forma como você tem que contar uma história, porque a pessoa não tá te vendo, né? E isso, assim, eu que trabalhei com TV e rádio, são mídias diferentes, óbvio, mas a história de você não ter a imagem, e o podcast também, né, de você imaginar quem é que tá falando do outro lado, eu também acho que isso faz com que o podcast tenha essa magia do rádio. Porque você imagina, né? Nós mesmos aqui nas Perennials, né? Quantas pessoas que nos ouvem, que nos escutaram durante esse tempo todo e falaram: você imaginava que a sua voz era achei que Daniela era Fernanda, achei né? que, né? E isso é que eu acho que é o grande barato também dessa história. A gente tá falando de podcast, eu não poderia deixar de convidar hoje, agora, neste exato momento, a pessoa que faz o nosso podcast, Rodrigo James. Uhul! Rodrigo James! Tudo bem, gente? Deste último programa desta temporada, James. Nosso oráculo! Nossa. Fala, James. Estou nervoso, gente. Estou nervoso. Acho que é a primeira vez que eu falo aqui nas Perennials, não é isso? Sim. Acho que sim. Você nunca deu um pitaquinho de leve, não? Quando você falou, Não, foi tipo acho que assim, um nome, alguma coisa assim, né? Que tipo, a Mas gente sem pediu ajuda. sem pôr a própria voz, né? Então, gente, essa eu é a acho que minha voz de própria James voz- e ela é boa, olha. Fala, James. Muito prazer a todas as pessoas que querem saber quem é o James, mas nunca tinham ouvido minha voz. Esta é a minha voz. E nada mais a ver do que eu estar aqui para falar de podcast, né? Afinal, tudo começou lá atrás, né, Nath? Há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Aí eu cantando. Há um tempo atrás. Tudo começou lá atrás. Não, mas eu queria falar sobre podcast. Vocês já falaram muito, né? Eu queria falar que a Dani falou uma coisa que eu acho que mata
mata bastante a charada. Primeiro, essa história de são mídias que se complementam, né? O rádio é rádio, o podcast é podcast. Mas tem uma característica do podcast que eu acho que é fundamental, e isso eu acho que é o segredo do sucesso dos podcasts que a gente vê hoje, desse boom de podcasts, que é a informalidade. E aqui eu acho que as Perennials é um exemplo disso, que não tem mais aquela coisa de ser o locutor com aquele vozeirão e voz impostada. Não, qualquer voz, né, Cris? Você acabou de falar da sua voz na rádio, e que a voz aqui no podcast, e vozes mil, e não tem mais padrão nenhum. Eu acho que isso é a receita de sucesso de podcasts, porque é mais real. Eu acho mais real, não tem aquela coisa da rádio, da artificialidade, às vezes, dos locutores de rádio. Aqui qualquer pessoa fala, qualquer pessoa com qualquer voz fala, e fala o que quiser, o tempo que quiser. Isso é muito importante também. Inclusive, hoje, vocês ouvintes não sabem, mas eu não tô nem marcando o tempo desse programa. Olha, James! Não tô nem marcando o tempo. Que ousadinho! Porque... não vou marcar o tempo desse programa, vou deixar ele rolar, porque eu acho que é isso. Você pode... Depende do assunto, né? O assunto rola... pode ser um podcast de 1 hora, 1h30. Se o assunto não rolou, faça um podcast de meia hora. Não tem problema, não tem amarra. Ele permite tudo. E outra coisa que eu acho muito legal desse mercado de podcasts é o quanto ele está segmentado. Então eu tava aqui separando alguns podcasts até pra gente falar daqui a pouco. Tem podcast sobre absolutamente tudo que vocês puderem imaginar, gente. Eu tô até produzindo um podcast voltado ao mundo empresarial, um outro podcast voltado ao mundo empresarial, que é uma coisa muito específica. É um podcast voltado para famílias famílias empresariais, né? Famílias que têm empresas e sucessão familiar. Isso é muito específico. Isso jamais aconteceria naquela primeira era do podcast. E só para finalizar essa minha parte da fala, aquilo que... Eu acho que foi a Dani que falou lá atrás. O podcast tem 2 momentos, né? Tem quando ele surgiu lá em 2004, 2005, que era muito vinculado ao iPod, né? Daí o nome dele, podcast. Você tinha que baixar e a gente não tinha recurso, não tinha conexão suficiente para poder baixar e colocar no seu iPod na época. Então, realmente, aquela primeira onda do podcast, ela caiu. Mas depois que outras plataformas surgiram, as conexões ficaram melhores, ficou mais fácil de você ouvir as coisas online, a curva subiu de novo, e a gente vive hoje uma era que não dá nem para dizer mais que é a era de ouro dos podcasts, porque é uma era quase que de diamante. É isso, essa é a primeira parte da minha participação nos Perennials. Termina com diamante, né? Mas é que essa coisa de competir, né? Eu faço rádio também, Alvorada, e num primeiro momento, quando eu comecei a falar disso para eles, de certa forma, eu acho que eles pensavam um pouco que poderia concorrer, né? E hoje a gente já está gestando alguns projetos de podcast da rádio. Várias rádios hoje têm os seus programas e tem spin-off, né, James? Ou outros podcasts, até com gente que faz programa, mas fazendo uma outra história no formato podcast. Então, eu acho que, de fato... por exemplo, a Band News, ela tem os programas dela no Spotify, né? Assim, a Band News tem os colunistas, você pode ouvir as colunas no Spotify, por exemplo, a Band News BH. Isso é legal também, né? É interessante ver que, por exemplo, é interessante ver, eu que sou colaboradora, né, de uma rádio muito popular, que é a Itatiaia, a rádio mais tradicional de Minas, né? E muito popular, muito voltada para um segmento popular, que é talvez uma boa parte do ouvinte que não ainda se conectou em podcast. Uhum. Tem isso também, né? Não é toda rádio que já... Que tem perfil também. Então, eu nem saberia dizer, né? Porque eu sou uma colaboradora, uma comentarista, nem saberia dizer se todos os programas que eles têm estão no formato podcast, que é o que vocês falaram, que é uma tendência, né? Mas é interessante porque é isso, mais uma vez a certeza de que a gente está falando de 2 coisas, né? Que realmente, quando o podcast explodiu aqui no Brasil, eu acho que a gente tinha essa confusão de achar que era
o rádio simplesmente feito do jeito que você... on demand, né? Não, você escuta na hora que você quer, do jeito que você quer, interrompendo, parando. Eu acho que a gente está descobrindo que não. São dois formatos, parecidos, semelhantes, que guardam semelhanças, mas eu acho que o podcast ele tem um público muito Mas é a mesma especial história também. que se você for pensar com a história das músicas, né? Que as sim. músicas também, quando... Total. Coitado, gente, o rádio tá sempre... A galera tá sempre botando o rádio pra baixo, né? Não, agora você vai poder escutar música no seu iPod e no seu celular. Agora o rádio acabou. Agora o rádio acabou. Ele nunca morre, né, gente? Não, ele nunca morre, gente. Eu nem quero ele que é morra, poderoso. Eu amo o rádio, entendeu? E agora uma coisa muito legal também dessa história do podcast, do poder, que eu tô realmente impressionada, é a complementação mesmo da história da TV e do podcast, né? Porque você tá lá assistindo, sei lá, uma Globo News, por exemplo, vou dar um exemplo de TV, de jornalismo, né? Que é o que eu vejo muito, mas assim, você tá lá e tipo assim, esse assunto vai ser mais aprofundado no nosso podcast. Né? E você vai lá e entra no podcast e eles têm lá o assunto muito mais aprofundado, se você quiser saber e tudo. Isso é uma coisa muito legal. Eu acho que a gente tá vivendo uma era realmente do áudio. Eu tô aqui filosofando, mas engraçado que é uma era que a gente ouve o outro, do sentido de escutar, né? Acho que a escuta, a gente precisa exercitar tanto isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente tá vivendo uma era do áudio. Porque uma outra coisa que eu descobri recentemente foi o audiolivro, entendeu? Eu descobri que dá para dar uma compensada aí na defasagem de alguns livros, né? Ouvindo livros, ouvindo leituras, né? Então, quando eu descobri o Edson Celulari lendo as crônicas preferidas dele do Rubem Braga, gente, que delícia, sabe? Pô, é bom? É maravilhoso. Não, é maravilhoso. Aliás, as crônicas que ele escolheu são incríveis. Porque o Rubem Braga é foda, né? Assim. Sim, mas isso eu acho que eu não consigo. Eu tive preconceito com o celular também, mas vou te falar. Ele lê maravilhosamente bem. Não é preconceito, não. Mas eu tenho assumido. Eu sou muito desligada. Eu sou muito desligada. Então, se eu preciso para ler crônica ou livro, eu preciso realmente estar com aquilo ali na minha frente. Porque se eu escutar, passou ali, eu não tô prestando atenção, ou vai, entendeu? Então, assim, realmente eu acho que não tem nada a ver com... Talvez você seja mais visual ou mais sinestésica, porque a gente tem essas características, né? Eu sou uma pessoa muito auditiva. Eu sou aquele tipo que lembra entonações. Não era à toa que eu fazia fazia propaganda de rádio e gostava, né? Que eu criava. Que eu acho que outra coisa do rádio que é maravilhosa é exatamente ele não ter esses recursos, né? Os áudios, eles não têm um recurso, mas você pode... Agora, na crise, por exemplo, se você não tem dinheiro para fazer uma superprodução comercial super bem produzido, no rádio você simplesmente sugere que isso tudo exista. Né? Que é a boa e velha novela de rádio. Você usa sons, você cria um ambiente, né? Aliás, é meu sonho dourado, gente. É fazer uma radionovela. Radionovela, gente, sério. Tem ambiente pra Meu isso sonho agora, dourado é fazer uma radionovela. Que figura! Gente, o momento é que esse. tem direito, com o pocotó, com a chuva, com os barulhos, eu acho aquilo sensacional. É maravilhoso mesmo. É o sonho da minha vida. Ainda vou fazer. Uai, então tá aí, super possível, né? Vou fazer um podcast de radionovela. Podemos também. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Mas eu acho que o bacana da rádio, assim, eu penso que, por exemplo, eu trabalhei 15 anos no jornal impresso, né? Tempo, Pampulha, que era um jornal de distribuição gratuita, e claro que era reconhecida por esse trabalho, mas eu tenho 1 minuto diário na Alvorada FM e o reconhecimento, né, das pessoas chegarem para mim e falando: nossa, te ouvi na rádio. É muito impressionante como a rádio aproxima, né, você das pessoas, e como elas... Gente, eu sou a rainha do taxista, porque quando o moço descobre que eu sou a Natália Dornelas da Rádio Alvorada, ele muda o tratamento comigo, ele põe tapete vermelho pra eu sair do carro, porque a senhora é a moça da rádio. É impressionante. Então, assim, comigo acontece a mesma coisa com a Band News, é impressionante. Não é? Dani impressionante. Também deve sentir isso com uma rádio super Nossa pop. senhora, Rádio Vivo, né, que é um programa
qual eu tenho a honra de ser comentarista lá com o Zelino. Zelino isso é uma coisa muito legal do rádio. Zelino, maravilhoso, Zelino, né, beijo, Dani? querido. Maravilha. Tivemos Ele é um conversando. fofo mesmo. Não, esses comunicadores do rádio, isso é outra coisa, gente. Isso é outra coisa. Tuti Maravilha, José Lino, Tuti Eduardo lindo Costa, também, né? essa Tuti turma lindo. de comunicadores, isso é uma geração assim que não deixa, eu acho, que sucessores. Uma boa. Desculpem-me os youtubers, millennials. Vocês têm que mas... ouvir essa turma do rádio, essa turma que tá fazendo. Zé Lino tá fazendo há 40, 50 anos rádio. Ô, gente, e Ricardo Boechat, né? Ricardo que Boechat, falta eu até faz. choro, Nossa quando eu lembro não do gosto Ricardo nem de- Boechat. Eu até choro, assim, a falta que ele faz num momento como esse. Nossa, com todo respeito, aquela puta velha, né? Aquela puta velha do jornalismo, assim, com todo respeito às putas e aos jornalistas e a todos nós, enfim. Eu tô falando isso assim com E ao todo amor e Ricardo. carinho. Aquela experiência, aquela sabedoria de vida, né? De redação. Imagina o que o Ricardo Boechat estaria falando hoje, né? Como ele estaria nos ajudando Ô, gente, a entender ele foi essa loucura. poupado. Ele foi poupado desse Foi cenário poupado, pode crítico. crer, pode Foi. crer. Não Então, assim, foi? eu acho que essa geração do rádio, né, que formou, que muitos foram pra TV, outros não foram, mas que muitos ficaram no rádio, porque o rádio por si só é um veículo de responsa. Ninguém precisa sair do rádio para lugar nenhum. O rádio em si, ele é Verdade. foda. Então, eu fico vendo, eu às vezes quando eu tô lá na Itatiaia ouvindo o Zé Lino, eu fico vendo assim aquela agilidade, aquela capacidade de se comunicar com as pessoas. Isso não só ele, né? Tantos outros. Mas é o cara com quem eu trabalhei com o Tuti Maravilha na Inconfidência também, que é outro maravilhoso comunicador. Então, assim, eu acho que essa é uma geração do rádio, formada no rádio, que permaneceu no rádio e que entende essa linguagem de uma maneira assim... eu não sei. Eu, como vocês, assim, eu sou de uma geração que... Eu acho que eu posso dizer que eu me formei no jornalismo pensando em rádio. Eu também, depois, Dani. Né, acabei Eu indo pra também. TV, ficando mais tempo na TV do que na rádio, mas assim, a minha grande paixão sempre foi o rádio. Eu também. Fiquei muito tempo em rádio, muito tempo em TV, muito tempo junto, né? Trabalhei muito tempo junto entre rádio e TV. Passei por aí por umas 4 rádios na vida. Mas, assim, também concordo. Sou da turma que sempre foi apaixonada por rádio. Acho ainda que é uma grande escola. Inclusive, você está falando isso, inclusive para quem quer fazer podcast. Eu acho que você escutar rádio... Você escutar rádio, por incrível que pareça, escutar esses comunicadores de rádio é uma grande escola para quem quer fazer podcast. Porque o James falou essa história, você pode ter a voz que você quiser, falar da forma que você quiser, eu concordo. Mas eu acho que é bacana quando você tem um norte. Referências, E eu né? acho que uma referência. E eu acho que o rádio te dá essa referência. Ele te dá essa... É uma escola. É uma escola para quem faz, é uma escola para quem escuta. Então, meninas e meninos, quem quiser fazer podcast, escutem rádio. É uma boa dica para vocês. Eu tenho uma historinha. É onde tudo começa, né? Na verdade. Eu tenho uma historinha nostálgica, que é... Porque o Boris Feldman, ele foi cliente do meu pai. Ele era paciente do meu pai. Na época que ele namorava a Elke Maravilha, inclusive. Olha! Maravilhoso, E aí, quando eu fazia publicidade, eu lembro que um dia o papai chegou em casa com um cartão de visita do Boris Feldman, que ele se ofereceu para me ajudar a abrir caminhos e tal, e eu nunca o procurei. E aí, tudo passou, 20 anos de publicidade, fui pra Band News como colunista, que era uma coisa totalmente nova para mim. Na Band News, eu fui encontrada por uma rádio lá de João Pessoa, que era a Nova Tambaú, que hoje não existe mais, foi comprada pela Jovem Pan lá. E durante alguns anos, talvez uns 5 anos, a minha coluna que eu tinha aqui na Band News era o mesmo conteúdo que ia para a Nova Tambaú. E lá, o Boris Feldman também era colunista, né? Então eu falava, gente, que legal, eu nunca conversei com o Boris Feldman, mas meu pai teria tanto orgulho de saber que eu sou colunista na mesma rádio que ele. Aí um dia no aeroporto de Confins eu falei, Boris Feldman, eu sou filho do Fernando Guerra. E aí eu contei essa historinha pra ele, engraçado, né? E tipo, era um ícone pra mim, assim. E que foi da era do meu pai, que eu tava me encontrando com ele numa rádio, num lugar que eu nunca fui, porque eu nem conheço João Pessoa, né? Minha avó ia lá todo dia e eu não conheço.
Muito legal. Que elegância é Boris Feldman, né, gente? Ao vivo e também através das ondas do rádio. E o que eu aprendi de rádio, assim, eu nunca tive essa pretensão. A minha história sempre foi escrever, né? Eu sempre pensei em ficar nos bastidores, né? Que as pessoas falassem com as suas próprias vozes o que eu estava contando para elas. Mas quando eu comecei a fazer rádio na CDL, eu tive um grande professor, Kaiser. Não sei se vocês conheceram Kaiser. Kaiser é acho que eu já ouvi homem falar. de rádio. Kaiser é uma lenda, assim. E ele me falou uma coisa que mudou tudo e me ajuda muito em outros trabalhos, inclusive aqui. Que quando eu falasse sorrindo, eu seria recebida de outra forma pelo ouvinte, né? É verdade. Então eu sempre... E às vezes quando eu vou gravar, principalmente agora na quarentena, gravando em casa, né? Sem os requintes da rádio, com aquela parafernália que te coloca num lugar ali de estrela temporária... eu lembro disso, né? De falar sorrindo, porque isso muda o tom da história toda. E o retorno que eu tenho é que as pessoas imaginam que eu sou muito mais alegre do que de fato sou. As pessoas me acham simpática, eu sei que eu sou mesmo, mas assim, as pessoas falam, nossa, você é tão alegre, você é tão simpática, posso te dar um abraço? Eu falo, gente, o tal do sorriso funciona, né? E eu não consigo falar sorrindo, gente, não dá certo. Cris, fala sorrindo, dá certo. Eu erro o texto. Ah, sorrindo? Não consigo, não, eu erro o texto. O outro dia o Ale, meu namorado, falou assim, amor, e quando as pessoas te ouvem no rádio, você é tão calminha, né? Eu falei, mal sabem elas. Porque eu faço do rádio. Mas isso que a Nath falou é engraçado, porque quando eu fui trabalhar em rádio, logo no início da minha carreira, na verdade, eu passava assim pelos estúdios costumam ter portas. Cada rádio tem uma arquitetura, uma engenharia, mas geralmente você, até quando você está começando, você vai lá levar o texto pro locutor e tal. Aí eu levava um susto, porque eu chegava assim, via aquele cara rindo sozinho na frente do microfone. Eu falava, esse cara é louco. Aí depois eu entrava de novo, tinha uma outra locutora rindo. Não, ela também não, isso aqui não é um hospício. Então, assim, aí você entende que é uma técnica mesmo, né? É uma técnica. De falar não sorrindo. Pra ter outra voz, né? Pra ter outra abertura. Enfim, amplifica o negócio, total, né? Parece. Ô, gente, estamos falando de rádio, mas vamos das nossas dicas de podcast? Vamos. Já que nosso assunto é podcast. Dicas Aspirinials. Olha, eu acho que a gente nem precisa falar do café da manhã, porque ele já tá mais do que indicado aqui, né? Na verdade... Nossa, café da manhã te amo. Eu vou falar então, já que tá todo mundo esperando, eu vou dar uma eu também tô em dúvida se eu não vou indicar o mesmo que você pode indicar, então vou te esperar. Eu vou indicar 2 aqui para começo de conversa, para também não ficar monopolizando muito. Bom, vou falar uma coisa meio óbvia, que eu acho que é referência de todas nós aqui, que é o Mamilos, né? Um podcast muito legal. Talvez o primeiro podcast de mulheres, assim, de vozes femininas que pegou, que colou. Então acho que é legal dar mérito para Ju e para Cris Bartz, né, que foram as mulheres que abriram um pouco assim esse território do podcast para a mulherada, que hoje tem muitas outras, como temos nós aqui num outro segmento totalmente diferente. Mas as meninas abriram um pouco esse caminho aqui no Brasil, né, falando, na verdade, de temas da atualidade. Elas têm esse slogan que eu acho uma grande sacada, que é jornalismo de peito aberto, né, daí o Mamilos, sempre entrevistando especialistas. E eu gosto muito do Mamilos porque, primeiro que eu acho que as meninas são muito legais, a Ju e a Cris, eu acho que são conversas legais e eu acho que elas escolhem, assim, essa editoria, temas polêmicos e fazem com muita classe, assim, fazem com muita leveza. E eu gosto da pegada delas. E elas estão, que eu saiba, no Spotify, que é onde eu normalmente escuto, em outras plataformas com certeza. Então, Mamilos, que é um podcast semanal bastante legal. A minha outra dica, em uma linha totalmente diferente, é o 45 do Primeiro Tempo, que é um podcast sobre propósito de vida, do Patrick Santos. Eu tive até a oportunidade de participar, é um papo super legal. O Patrick é um jornalista paulista, muito experiente, ele foi diretor de jornalismo da Jovem Pan por muitos anos, e ele mesmo, no auge da sua carreira bem-sucedida de jornalista, que é também executivo, né, porque gera uma equipe, ele largou tudo para tirar um ano sabático
fazer essa experiência de vida. Aí ele escreveu um livro que tem esse nome também, 45 do Primeiro Tempo, e aí depois veio o podcast, que é onde ele conversa, também semanal, a cada semana, com pessoas que também, de alguma forma, se reinventaram a partir dessa busca de um propósito na vida. O 45 do Primeiro Tempo está no Spotify também e também na plataforma da Jovem Pan. São os 2 podcasts aqui que me ocorrem assim, que eu acho que talvez, numa linha bem diferente, são 2 podcasts que valem a pena ser ouvidos, que são bem produzidos pra caramba, assim como o nosso, pelo James, né? São 2 podcasts muito bons da gente ouvir, com muito conteúdo e com uma produção muito legal, porque nem todo podcast é bom de ouvir. Eu vou falar de um, eu também tô em dúvida se a Fernandinha vai indicar um que eu indicaria. Então vou deixar a Fernandinha indicar. Qual? Pode falar. Que é o Al Masculina, que eu acho um podcast eu ia falar que a dele, gente mas participou. pode falar. Não, mas eu prefiro que você fale dele. Assim, eu acho legal porque, na verdade, todas nós, eu acredito que a gente gosta do Al Masculina, que é um podcast bem profundo, bem interessante, bem necessário nesse momento. Mas aí eu vou mudar, então, a minha dica. Eu vou falar de um podcast que traz literatura e chama-se Respiro. Eu ouvi recentemente a Glaura, que me apresentou, a Glaura Santos, que é uma poeta, uma poetisa daqui de Belo Horizonte, maravilhosa. E esse Respiro, literatura contra a falta de ar. Todos os dias um texto novo, lido por Lívia Aguiar ou pelo Fred Botrel. E é literalmente uma leitura de poemas, de poemas e textos. É tão bonito, tão delicado para esse momento que a gente está vivendo, que eu acho que a gente está precisando até dar uma respirada fora da realidade, né? Acho que é um podcast muito, muito necessário também. E um outro que eu adoro, que não tem como não falar nele, mas que tem muito tempo que eu não ouço, mas que foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi, é o É Nóia Minha, da Camila Frender, que eu adoro, eu acho o jeito dela muito divertido, dela falar das noias, assim, e sempre colocar uma pessoa para falar sobre aquela noia junto com ela. É de uma geração, né, ela é mais jovem e tal, mas eu gosto também de passear um pouquinho por essas gerações e ver o que elas estão falando. Não é um podcast muito... Eu acho que eu não me identifico o tempo todo, mas acho ele muito divertido, muito bom. A Cris falou do É Nóia Minha, que eu gosto muito quando eu quero diluir o dia confuso, problemático. Então eu acho que ele é leve, né? Apesar de às vezes ela trazer alguns temas que geram nóia na gente. É muito divertida, né? E eu fico pensando assim, eu já vi que ela não quer ter amigos novos, mas assim, eu fico pensando, nossa, será que se eu mudar para São Paulo eu posso ser amiga da Camila Frender? Porque ela é muito divertida, assim, eu acho que... Eu a conheci pessoalmente, ela é muito divertida pessoalmente ela também. É de verdade, porque tem gente que é uma coisa, né, isso aí é outro papo, mas tem gente que é uma coisa no Instagram, nas redes e na vida real outra pessoa. Enfim, acho maravilhoso, Mamilos também acho bom, muito bom, acho que foi o primeiro podcast que eu olhei, né, até com uma visão meio de benchmarking para entender por que essas mulheres eram puta sucesso que são, né? E Expresso Ilustrada, que eu acho genial, ficou arrasada de não ser diário, porque pra mim Expresso Ilustrado tinha que ser todo dia, igual café da manhã. Gente, eles são muito foda, o formato. Não é, Dani? Gosto também. Gente, adoro. Quando eu descobri que eles tinham uma editoria, eu fiquei pensando, será que não tem jeito de ser estagiária desse povo, sabe? Porque eu tô nesse momento de querer recomeçar algumas coisas e essa ida pra São Paulo, eu falei, será que eles não aceitam estagiária, sabe? Assim, trabalhando de graça, escrava, branca, sei lá. Eles são maravilhosos. Eu tenho uma lista, mas eu tô pensando em transformar isso num post depois, de podcasts que as nossas seguidoras, ouvintes, sugeriram, né? Elas falam de um podcast que me deu muita curiosidade, porque entre os mais citados pelas nossas ouvintes estão... em primeiro lugar, com uma dianteira absurda, Mamilos, depois Nóia Minha, e depois tem uma tal de calcinha larga, gente. Adorei calcinha larga. Que tem a participação da Camila. A Camila é uma das calcinhas largas. É a Ellen. Gente, amei a calcinha Tati larga. Bernardi, a Ellen, que é a Hel Mader, Ellen Ramos, e a Camila Frender. E elas falam, eu ouvi um só. Então eu não posso falar ainda, porque eu ouvi um só e, na verdade, eu não terminei de ouvir, que eu tava correndo.
E elas estavam falando exatamente sobre a alegria de uma calcinha larga. Pois é, o nome já me atraiu total. Maravilhoso. E tem um que eu tô ouvindo agora, apesar de ele vir de um universo absolutamente millennial, tem episódios, inclusive o último episódio em que eles falam, elas entrevistam uma sexóloga que fala realmente dessa coisa do homem performando no sexo pautado pelos filmes de sacanagem e a gente penando com isso. É genial. Né? Porque o cara quer fazer as 377 posições do Kama Sutra e você, enfim, não tá com prazer com aquilo. É genial. E chama-se Bom Dia Óbvios. É bem legal. É da agência Óbvios, né? Esse, muito legal. Então é isso. Tem algumas coisas que a gente não se reconhece, porque elas são realmente meninas mais jovens, mas esse último episódio que fala de sexo, acho que eu queria que todos os meus ex-namorados ouvissem. Ô, gente, e os futuros também. Principalmente os futuros, né? Principalmente! O meu também é muito jornalístico. É isso aí também que vocês já falaram. Mamilos e Folha de São Paulo, Ilustrada. A masculina, que é o que eu quero indicar, que é do meu queridíssimo amigo Paulo Azevedo. E tem uma proposta incrível, que é desvendar mesmo a alma masculina, né? É uma voz que ele tá dando para esse homem, né? As suas dores e alegrias e enfim. Mas que do mesmo jeito que Perennials, muitos homens, né, escutam, muitas mulheres também são convidadas mesmo a escutar. A gente mesmo já participou, né, com ele do Masculina. Cada programa é um convidado diferente. Inclusive hoje, enquanto nós estamos gravando, ele está gravando com a Rita Von Hunt, que é maravilhosa. Se você não sabe quem é, procure saber. Que é uma... Gente, eu não sei. É uma travesti? É uma... eu vi uma travesti, né? Uma travesti. Que fala sobre tudo, né? Sobre filosofia, sobre política, sobre... Ela é maravilhosa. Eu já vi um vídeo. Ele é professor de literatura, inclusive. Ele é maravilhoso. Ela é maravilhosa. E hoje ele tá fazendo a gravação com ela, exatamente enquanto a gente tá fazendo as Perennials. Tô louca pra escutar. Então fica a dica aí pra vocês. Chama Alma Masculina. Do Paulo Azevedo. De cara, tem uma outra aqui também, rapidinho. Se vocês que para quem gosta de música, eu tenho 3 amigos, Gustavo Ziller, Dinizinho e Léo Prosa, que acabaram de lançar o Trabuco. O Trabuco eles teve há muitos anos atrás, a gente estava falando de rádio, né? Aqui em Belo Horizonte, uma rádio chamava Rádio Savassi, da qual eu também fiz parte. Era uma rádio, não era uma rádio pirata, ela era semi-pirata, vamos falar assim. Enfim, fez muito sucesso aqui em BH durante muito pouco tempo. Todo mundo era da Rádio Savassi e as músicas eram incríveis. Então os meninos, eles contam muitos casos de músicas, de bandas, e vão colocando músicas, tem o setlist lá. Então para quem gosta de música e casos, fica a dica aí também. Eu também tô muito apaixonada. Eles estão, acho que no 4º, é novinho, acabou de surgir, chama Trabuco. Alma Masculina e Trabuco. É isso. James... Preparem-se para a lista de James. Separa o caderninho. Eu fiquei feliz que a Fernanda não falou de um podcast que eu vou falar. Que é o outro podcast do Ziller. Patti Blue e Zillermano. Eu ia falar, mas é muita coisa. O que é esse podcast? É um podcast, é o casal, Ziller e Patrícia. Vocês vão falar assim, discutindo a relação. Não, é muito mais do que isso. Eles falando sobre a vida, contando casos da vida deles. Tem um episódio que eles relembram como eles se conheceram e como eles foram morar na Europa, e aí falando das fases da vida. Tem um outro episódio que tem um quadro que é como você conheceu Patti Blue e Zillermano. É tão agradável você ouvir o papo dos dois. Eu já indiquei 2 vezes episódios do podcast deles no meu Instagram.
exatamente por isso. Porque é aquele momento que eu tô em casa, eu ouço muito esse podcast quando eu estou me exercitando, digamos assim. Coloco o podcast lá e ouvindo os casos dos dois. É claro que assim, como são dois amigos, a gente conhece os casos, a gente sabe de várias daquelas histórias, então já tem um outro peso pra gente. Mas vale muito a pena, até pra quem não conhece, o podcast chama Patti Blue e Zillermano. E eu queria falar de outros dois bem rapidinho. Um é um dos maiores podcasts do Brasil, que é o Braincast, lá do B9, né, do Brainstorm 9, Carlos Merigo e Companhia Limitada, falando sobre assuntos relacionados ao mercado, à tecnologia, né? Por exemplo, eles vão de assuntos assim, um episódio fala de Felipe Neto, outro episódio falando da série The Office, um outro episódio falando de BBB, um outro episódio falando do papel das marcas. Eles vão num rol de assuntos, mas tudo relacionado com o mercado, com política, falaram muito agora sobre fake news e a lei digital que vai ser votada. Enfim, é um dos maiores podcasts do Brasil, tá lá no seu episódio 358 já, chama Braincast, você encontra lá no B9. E por último, eu vou falar de um assunto que acho que nunca foi abordado aqui nas Perennials: futebol. Achei que era sexo. Naturalmente. Não. Na verdade, tem muitos podcasts de futebol e eu escuto vários. Mas esse que eu queria falar, eu quero destacar porque não é um podcast só sobre futebol e o próprio nome diz, chama Muito Mais Do Que Futebol. O podcast é feito pelo Mauro César Pereira e o Lúcio de Castro, dois jornalistas daquele tipo de jornalistões mesmo do esporte. Nossa, James, mas será que o isso é Leandro bom? Amin, que é o cara que um cara que apresenta, né? E o título diz tudo. Eles partem do esporte para discutir vida, política, economia, né? Agora, então, pra vocês terem uma ideia, o último episódio chama Torcida na Rua, Povo na Rua, no Brasil e no Mundo. Quer dizer, num momento como esse, que as torcidas de futebol foram pra rua pra protestar, né, é muito mais do que futebol isso tudo. Então vale muito a pena, muito mais do que futebol, com Leandro Amin, Mauro César Pereira e Lúcio de Castro. Essas são as minhas 3 indicações. Se não é sobre futebol, a gente pode até ouvir, porque eu tenho pavor. Se bem que um dos melhores podcasts da Laurinha Lero, que é o Conversando em Voz Alta, né? Pensando em Voz Alta? Como é que é? Conversando em Voz Alta? Conversando em Voz Alta. Um dos melhores episódios dela, ela tá falando do Flamengo. E eu mesma não entendendo nada, eu quase morri de tanto rir, é maravilhoso, né? Mas eu queria só acrescentar na lista o Medusa, Cabeça de Mulher, que foi um podcast recém-lançado. Elas são umas meninas do Sul, muito legais, são 3 mulheres. Eu acho muito legal essa coisa Medusa, Cabeça de Mulher. E são de gerações, elas têm idades diferentes, assim. Elas têm diferença de uns 10, 8 anos entre si. E eu participei de um episódio chamado Perennials, que elas falaram desse assunto. Eu até falei um pouquinho do Perennials lá, e achei uma boa... Queria fazer a propaganda, porque acho que merece ser ouvido, porque o primeiro que eu ouvi foi sobre o Dia das Mães, e foi muito interessante, porque teve uma abordagem de Dia das Mães muito nova, muito fora da caixa, assim, não é nada disruptivo, não, mas eu gostei, eu ouvi assim, fui ouvindo e gostei muito, então eu gosto do jeito como elas falam de vários assuntos. Então é isso, meninas. Bom, estamos chegando ao fim desta temporada das Perennials com uma despedida, na verdade. Uma novidade despedida. E eu queria então que Daniela Zupo e Cris Guerra falassem aqui, agora. As despedidoras. As despedidoras. Vai, Cris. Bom, na verdade, a gente tá... Eu falo por mim, né? Não posso falar pela Dani, porque primeiro eu posso falar por mim. Eu tô aí com uns outros projetos. Na verdade, essa pandemia acabou me fazendo ter que escolher algumas coisas, porque a gente tá se reinventando, né? Eu, como palestrante, tô me reinventando, porque as palestras a gente não vai ter do jeito como era tão cedo. Então eu tenho algumas coisas que eu quero dar prioridade, tive que fazer escolhas
Então, esse praticamente um ano aí de Perennials, né? Não deu um ano, mas praticamente um ano de... Acho que um ano, porque mesmo que ele tenha entrado no ar em agosto, a gente tem um ano que a gente já está nesse projeto, né? E é isso. Gostaria de me despedir e deixar aí os meus contatos. Agradecer por esse tempo tão gostoso em que a gente construiu tantas coisas, teve contato com tanta gente, descobriu que tem um mundo de pessoas, né, querendo falar sobre perennialidade, mas fico muito tranquila porque acho que essa construção ela tá feita e vai continuar. O caminho é longo, acho que me sinto feliz por ter feito parte disso desde o começo. Acho que as Perennials entraram muito bem nesse universo e trouxeram um ineditismo para tratar desse tema. Fico muito feliz e desejo todo sucesso para vocês. E não vou fazer dessa despedida algo triste, só posso agradecer e dizer que foi maravilhoso, foi muito bom, eu aprendi muito. E vou ser sempre sócia fundadora e vou estar acompanhando e tal. E aí estou curiosa para saber o que vem por aí, né? Como é que vai ser? A gente não vai contar hoje, não vai contar hoje. Estaremos esperando junto com o público, né? Estratégia de marketing. Vai lá, Dani. Olha, gente, eu como boa pisciana tenho dificuldade com essas coisas. Não tenho essa clareza leonina da Cris, né? Mas parece. De alguma forma eu faço minhas as palavras dela, né? No sentido de que a vida é feita de escolhas, né? A gente já sabe disso nessa altura da nossa vida, né? Como mulheres perennials que somos. Então, não tem... Como diz aquela famosa frase, né? De um filósofo cujo nome, claro, que eu não me lembro, né? Não existe nada de permanente na vida a não ser a mudança, né? E a gente muda, a gente se posiciona, né? Eu só tenho a agradecer o convite de vocês e também da Cris, né? Que me convidou para esse projeto maravilhoso. A nossa audiência, né? Que a gente construiu. É muito bacana sempre você sentir que você fez parte de um projeto desde o início, que você ajudou a construir. É um projeto que segue muito bem, né? Com a Fernanda, com a Nath, com o James. E quero agradecer muito a vocês pelo convite, agradecer sobretudo essa turma maravilhosa que nos acompanhou aí durante esse ano e essas 2 temporadas. Eu me afasto agora para escrever o meu 2º livro. Vou mergulhar, hora de mergulhar nessa viagem, que é sempre muito intensa. Espero voltar aqui para falar dele. Sim, com vocês, né? E é isso. Desejo muito sucesso a vocês com esse projeto maravilhoso. Estou sempre às ordens. As portas estão sempre abertas. E o legal é que não vai precisar trocar o slogan, gente, que vai dar mais tempo de respiro, porque agora em agosto eu faria 50, então esse slogan ia ter que sofrer um ajuste. Acho que agora não precisa mais. É isso, gente. Mas a gente volta com muito mais daqui a pouquinho, né, Fernandinha? Né, James? Agradecer a companhia das meninas durante todo esse tempo conosco. Foi lindo. Desejo a vocês 2 muito sucesso. Nós também desejamos. De vocês. Nós também Viu? desejamos. Eu estou cheia de cabelos brancos em homenagem a elas. Continuaremos Perennials. Vocês estão convidadas a voltar, a participar quando quiserem. Obrigada, tá bem? Fernandinha. Eu achei a Dani muito chique, porque ela tinha um livro, ela tem um livro, gente. Eu não tô podendo dizer que eu tenho até isso. Parece, mas até parece, 7 né? livros. Que ela não tem 15 mil projetos. Cris, você tem 7 livros, ela fica esnobando. Mas eu quero deixar aqui também para quem está nos ouvindo, quem nos acompanha, que nós continuaremos com esse projeto, eu, a Nath, o James. Em breve teremos novidades, muitas novidades, muito, muito bacanas. Então é isso, a gente deve voltar. Vão nos acompanhando aí no Instagram e pra próxima temporada. Tipo, mês que vem, é só fazer aí. Julho a gente tá de volta. Colocar o cronômetro pra nova rodar. temporada. Muito bom. Um grande beijo pra vocês. Eu também quero obrigada. agradecer muito e desejar muito sucesso. Estarei assistindo. Sucesso, gente. Maravilha. E assim,
continuaremos ouvindo vocês, não é mesmo, Cris Guerra? Estaremos Isso mesmo, vocês têm audiência. Precisamos de números. Enchendo a paciência. Não, se a gente já ficava curiosa para ouvir o podcast que a gente tinha gravado, imagine aquele que a gente não gravou. Pois é, saudades do podcast que não gravei. Isso é nostalgia. Muito bom. Um grande beijo, queridas. Beijo. Beijo. Toca pra Savassi. Beijo que eu preciso Toca pra tomar mais Savassi. uma Continuaremos taça de tocando vinho. pra Savassi. Beijo. E pra Paulista também.